Olá, boa tarde. Vamos à atividade da segunda etapa do módulo de Tecnologia da Informação, onde nós vamos trabalhar com o aplicativo do LibreOffice, o Base, que é um gerenciador de banco de dados. Então, nós vamos abri-lo e fazer a primeira atividade, que vai ser criar uma tabela e, a partir dessa tabela, criar um formulário. Então, vamos abrir o LibreOffice clicando na barra de ferramentas e digitando Base, barra de pesquisa, desculpa, barra de pesquisa do Windows e digito Base. E aí ele abre o LibreOffice ele abre, não, ele coloca como primeira da pesquisa LibreOffice Basic e aí eu clico no LibreOffice Office Basic e eu vou selecionar criar um banco de dados e próximo e aí eu vou sim registro um banco de dados e abri-lo para edição. Pronto. E aí eu vou dar um nome a esse banco que eu vou criar, BD segunda etapa. Eh, Vou selecionar em qual pasta, que eu vou deixar na pasta documento raiz. Eu já havia criado um documento com esse nome, eu vou substituí-lo. E aí eu crio o meu primeiro banco de dados. Esse meu banco de dados ainda não tem tabela nenhuma, logo não tem nenhuma consulta pronta, porque as consultas são baseadas nas tabelas, idem aos formulários e relatórios. Então, nós vamos criar a primeira tabela. Subentende-se que você, ao fazer esse exercício, já assistiu à aula de introdução ao banco de dados e já tem o conceito de que é um banco de dados, consegue definir o que é dado e o que é informação. Dentro de um banco de dados relacional, as tabelas, que são grupos de dados específicos, e as relações entre essas tabelas. Então, nós vamos criar uma primeira tabela hoje no nosso banco de dados. Essa primeira tabela eu vou criar usando aqui na opção de tabela, criar tabela no editor. E aí eu vou definir para uma tabela quais são os dados a serem cadastrados. Então eu vou criar aqui um conjunto de dados específicos sobre alguma coisa, nesse caso aqui de produtos. Então, o que eu vou guardar dos produtos são o que a gente chama de campos. Então, eu tenho que definir os nomes de cada um dos campos e, consecutivamente, qual é o tipo de dado que é usado para inserir nesse campo. Se é um campo que vai entrar números, se é um campo que vai entrar texto, se é um campo que vai entrar eh, um valor lógico, verdadeiro ou falso, uma data, entre outros tipos de campos que a gente vai conseguir trabalhar aqui. Tá? Então, nós vamos criar o primeiro campo que vai se chamar ID produto, que vai ser o campo que eu vou botar aqui a descrição, campo-chave de acesso a um produto entre os demais. Então, esse campo vai ser o campo que eu vou usar para dar um número a cada produto, e esse número vai servir de identificador de um produto entre os demais. Logo, esse número não vai poder ser o mesmo número para outro produto. Se eu tenho um produto de número 500, nenhum outro produto vai ter o número 500, porque 500 vai identificar esse produto entre os demais. Então, isso é característica de um campo-chave. Campo, nesse caso aqui, é a chave primária de acesso ao registro de um produto entre os demais. Esses campos, normalmente, a gente trabalha com um tipo de dado numérico inteiro. O numérico inteiro aqui a gente define como integer. Né? E a gente diz que, como vai ser um valor que não vai poder se repetir, vai ter que ser sequencial. O primeiro produto vai iniciar valendo 1, o segundo produto, pela lógica da sequência, seria o 2, e o outro 3, e o outro 4, e o outro 5, e assim por diante. Então, quando eu tiver
ter cadastrado vários produtos, vai ser difícil eu ficar sabendo. Eu vou ter que ficar entrando no banco, ver qual é o último produto. Ah, é o 1503 já, então agora é o próximo 1504. Então, para não acontecer isso, eu deixo que o próprio aplicativo numere os produtos para mim. Como é que eu faço isso? Eu seleciono essa propriedade de alto valor para sim. E aí, esse campo, ao criar um produto, ele automaticamente ele cria o número desse novo produto. Se você já tiver 500 produtos, esse vai ser o 501 e assim por diante. Eu também vou definir esse campo como chave de acesso clicando aqui. Ok? Aí eu vou dar um sim para. Eu preciso antes salvar essa tabela, então eu vou clicar em sim e salvar essa tabela como produtos. E clicar em OK. Ele vai me apresentar o campo chave ID produto e fechar. Pronto, eu já cadastrei o primeiro campo que todo produto vai ter ao ser criado, que é o código que o identifica entre os demais. Depois nós vamos criar o nome produto, que vai ser do tipo texto. O campo tipo texto é text varchar. Tá? E aí eu defino aqui, poxa, eu tenho um produto que eu posso deixar sem o nome, sem, eu vou criar um produto, mas não vou dar o nome dele agora? Não, não, essa possibilidade eu tenho que impedir que aconteça. Então eu vou colocar como entrada obrigatória sim, e o comprimento aqui eu não tenho a necessidade de trabalhar com 100 caracteres. Eu vou botar 50 aqui como número máximo de caracteres que contém um nome de produto. Então, eu vou poder cadastrar produtos que tenham até 50 caracteres no nome para identificação. Pronto. E agora eu vou criar um outro campo chamado preço produto. E esse campo preço produto eu vou botar como Double Precision. É um campo numérico, mas fracionado de grande tamanho, porque ali eu não, a gente vai ter que entender qual é o tipo de preço que a gente vai ter nesses produtos. Mas, logicamente, nesse caso aqui, o ideal é que se trabalhe, que se possibilite trabalhar com valores altos também. Então, eu trabalho com o valor double, que é onde eu posso formatar esse valor para moeda usando esse botão formatar campo aqui. Então, clico no formatar campo, boto moeda e também vou definir a entrada obrigatória como sim. Observe a entrada obrigatória como sim, ou seja, todo produto que eu cadastrar para venda tem que ter um valor também. Eu não consigo cadastrar um produto se eu não preencher o valor dele. É essa a minha restrição para o cadastro de um produto, né? Eu tenho que definir qual é o nome dele e qual é o preço. Não posso deixar nenhum dos dois campos em branco. Pronto. Aí eu já cadastrei, eu já criei o a minha tabela para receber os dados dos produtos. Agora eu posso deixar que o meu usuário cadastre produtos dentro dessa tabela. Então agora eu posso levá-la para ser alimentada por algum funcionário dessa empresa, onde ele vai cadastrar lá os nomes dos produtos que são vendidos e o preço de cada um para que seja utilizado na tabela de preço lá no funcionamento do seu negócio. Tá? Então, vou fechar aqui. Sim, fechei. E aí aparece aqui a tabela de produtos criada. Se eu der um duplo clique nela, mostra quais são os produtos cadastrados e eu não tenho nenhum produto a princípio. Nós vamos cadastrar aqui na mão alguns produtos dentro dessa tabelinha mesmo, do jeito que está. Eu vou cadastrar aqui o mouse sem fio da marca Excel e vai custar R$ 52,44. E vou botar aqui um teclado sem fio da mesma marca que custa R$ 71,50. Tá? Cadastrei os dois produtos aqui, vou fechar e aí eu novamente aqui tenho os produtos, ok?
Depois que eu cadastrei esses produtos, só para visualizar, eu vou criar uma forma confortável para poder mandar o que eu vou criar aqui, esse documento que eu vou criar, lá para a tela do meu cliente na minha loja, para ele poder fazer o cadastro dos produtos. Então, quando eu mandar para lá, vai ser uma telinha bonitinha, onde ele vai ter os dados, os campos todinhos para serem preenchidos ali, vai preencher, dando Enter, e vai cadastrar todos os produtos para mim. Como é que eu preparo essa tela? Eu vou clicar em formulário, criar formulário no editor, e aí eu vou desenhar aqui com inserir caixa de texto, eu vou instanciar uma caixa de texto aqui, onde eu vou preencher aqui cadastro de produtos. Vou selecionar, trabalhar com o tamanho 22 em negrito na fonte calibre. Então, 22 negrito na fonte calibre. 22 está pequeno, vou trabalhar com 28 aqui para ficar mais visível. Pronto. Criei um título para o meu formulário e agora eu vou criar rótulos para os campos que vão ser exibidos dos produtos. Vou criar um rótulo aqui, onde vai aparecer o código de um produto, que é o ID. E aí eu vou selecionar, vou botar no tamanho 14 e na fonte calibre. Vou selecionar aqui e botar o outro campo que é o nome. Vou selecionar e botar também no tamanho 14 e calibre. Vou dar uma ajustada nessas distâncias aqui. E o terceiro, que vai ser o preço, também no tamanho 14 na fonte calibre. Pronto, o código nome e preço são os campos a serem preenchidos lá pelo meu funcionário que vai cadastrar os produtos para mim. Eu vou enviar essa tela para lá, mas aí eu não tenho aonde ele vai digitar os dados ainda, nem aonde ele vai visualizar os dados dos que já estão cadastrados. E aí eu vou criar usando esse objeto campo de padrão. E aí eu vou clicar aqui e instanciar um campo para visualizar o código, um campo para visualizar o nome e um campo, eu cliquei fora aqui, vou clicar aqui de novo, e um campo para visualizar o preço. Pronto. Cliquei, pressionei o ESC, saí do objeto, já não estou mais no objeto, e aí já fiz as instâncias desses objetos aqui, posso dar uma ajustadinha nos espaçamentos aqui, mas se houver necessidade, pronto, já está bem organizadinho aqui. Aqui já fica um pouquinho distante. Vou deixar com essa disposição. E aí, agora eu vou clicar com o botão direito. Não, eu vou clicar normal em uma dessas caixas, segurar o Shift e clicar nas outras duas. Ó, vou fazer de novo. Vou clicar na primeira, seguro o Shift, clico na segunda e na terceira. E aí eu seleciono as três de uma vez para eu clicar com o botão direito e clicar em propriedades. Na guia geral, vou até a propriedade fonte, clico no botãozinho com os três pontinhos da propriedade fonte, vou até a fonte calibre, vai ser regular mesmo, no tamanho 14. Então, calibre 14, ok, fecho. E eu tenho as três caixas que vão exibir os dados com o tamanho da fonte 14
e o tipo da fonte calibre regular. Pronto, clico fora. E agora eu vou clicar com o botão direito novamente e selecionar propriedade do formulário no primeiro, na primeira das caixas. Cliquei, eu vou no menu não, na guia dados, selecionar o tipo de conteúdo tabela, ou seja, o conteúdo dessa caixinha vai ser originado de uma tabela. E aí, qual é o conteúdo? No caso aqui, é a tabela produtos. Então, eu vinculei todas as caixas fazendo isso, desse formulário, à tabela de produtos. Então, essa caixa pode visualizar um dado de produto, né? Qual dado do produto que vou visualizar nessa, qual eu vou visualizar nessa e qual eu vou visualizar nessa. Eu vou definir isso agora. Então, com o botão direito aqui, propriedade do controle, no menu na guia dados, campos de dados, eu vou selecionar ID para essa, nome para essa e preço para essa. Pronto, eu já vinculei cada caixa a um campo específico da tabela de produtos. Então, esse formulário aqui já está pronto para visualizar os dados e cadastrar e excluir e alterar dados dos meus produtos da tabela que eu criei há pouco lá. Tá? E aí, como é que eu faço isso? Eu clico aqui para sair do modo de edição, no modo de construção, para o modo de visualização, de edição. Né? E aí eu clico aqui e aí eu visualizo automaticamente os dados do primeiro produto lá da minha tabela de produtos. E aí, se eu clicar no próximo aqui, eu visualizo os dados do segundo produto. E depois, se eu clico de novo para o terceiro produto, quarto, mas eu não tenho. E aí eu posso também criar um produto novo aqui. E aí eu vou criar um produto novo que vai se chamar kit teclado e mouse sem fio, da mesma marca. E eles vão custar R$ 93,45. E aí eu vou criar mais um, que vai ser pendrive Sony de 64 GB, que vai custar R$ 68,50. E aí eu visualizo que agora eu tenho o primeiro produto, pulou aqui que eu saí do modo de edição, o primeiro produto, o segundo, o terceiro e o quarto produto cadastrado. Ok? A princípio, nossa primeira atividade será apenas isso. E aí eu fico à disposição para tirar algumas dúvidas e espero que tenha sido de fácil compreensão. E agora você vai retornar essa atividade para mim, pronta, salva nesse formato do Base aí, para eu poder observar. E aí eu quero que você crie, mas não com esses produtos que eu cadastrei, até para eu poder visualizar que você manipulou direitinho. Cadastre mais produtos, mais alguns outros produtos para mim. Eu cadastrei 4 produtos, você me devolve com os 10 produtos cadastrados, ok? Até mais, eu fico no aguardo do retorno.